O Vasco pode estar acertado com dois jogadores. Um jogou pelo Ceará, que é o Gabriel Dias, um lateral direito, e o outro jogou pelo Curitiba, que é o atacante Vaguinho, que foi vice-artilheiro do Curitiba na Série B. Vamos falar um pouco sobre esses dois jogadores e vamos falar também sobre o grande vascaíno Felipe Bastos. O cara que se diz vascaíno, que doava cesta básica para funcionários e que colocou o Vasco na justiça, diferente do Rossi, por exemplo, que fez um acordo e não colocou o Vasco na justiça. E agora participando de um podcast, eu vi lá no canal do Léo Lacerda, do meu amigo Léo Lacerda, na torcida vascaíno, ele fala que quando jogava pelo Vasco, se sentia jogando fora de casa, que era vaiado por nada, e chamou o torcedor do Vasco de burro, falando que a torcida do Corinthians era bem melhor. E ainda mais ser vaiado por nada, né? Por nada. É o que você falou hoje, agora sim, começa a fazer sentido. Então, pra mim, uma das piores burrices que tem dentro do futebol e uma das piores atitudes que o torcedor pode tomar é vaiar na escalação. O cara nem jogou ainda, cara. E é por isso que a torcida do Corinthians, ela é diferente. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal e com muita dificuldade para falar porque fiz uma manutenção no aparelho e machucou aqui, mas vamos tocar o barco, é o último dia do ano, contando com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha, segue também o @vascaíno Cerrado lá no Instagram. E falar em último dia do ano, quero já desejar para vocês um ótimo 2022, que Deus abençoe o ano para vocês, seja um ano de saúde, de sucesso profissional e que a casa de vocês seja coberta de bênçãos, beleza? Vamos falar então um pouco do Vasco da Gama. Eu vou começar com dois jogadores que podem com certeza ser apresentados no pacote que o Vasco vai apresentar na primeira semana de janeiro. Um deles é o Gabriel Dias, que jogou pelo Ceará, é lateral direito, né? O Carlos Brasil já tinha anunciado que tinha contratado um lateral e que jogou pela Série A. Então, o jogador tem 27 anos, 1,79 m, jogou pelo Brasileiro 16 partidas, Copa do Brasil 1 jogo, Sul-Americano 1 jogo, Campeonato Cearense 5 jogos e Copa Nordeste 6 jogos e 2 gols. Só esses 2 gols na Copa Nordeste. Você viu aí que não é um lateral que parece ser muito ofensivo, né? Com relação a gols, pelo menos. E também outra possibilidade de apresentação no início de janeiro é o atacante Vaguinho do Curitiba. Esse atacante não acertou com o Curitiba por causa de pouquíssima coisa com relação ao ajuste salarial, e saiu até uma publicação que diz o seguinte, ó: de acordo com o canal Detetives Vascaínos, que cobre o dia a dia de São Januário, atacante Vaguinho está no radar do Cruz Maltino. A staff do atleta de 31 anos diz que já ter fechado com o clube da Série B e que deve ser anunciado na próxima segunda-feira, né? Vaguinho foi um dos principais destaques do Curitiba na campanha de acesso à Série A em 2021. Foi vice-artilheiro do clube na Série B com 9 gols, superado apenas pelo centroavante Léo Gamalho, que fez aí 16 gols, tá? O atacante era prioridade do clube paranaense, porém as partes não chegaram a um denominador comum em relação à proposta salarial. Segundo o colega Nádia, lá do GE, a diferença foi menor que R$15 mil. Então, por causa disso aí, ele não acertou com o Curitiba, está certo com o time da Série B. Qual é o time? Tem o Grêmio, tem o Bahia, tem o Sport, tem o Vasco, mas dizem que o Vasco fez uma proposta para o jogador. Então pode estar pintando esses dois jogadores, mais o Raniel, mais um pacotão que vão apresentar aí no mês de janeiro. Eu queria, não vamos estender muito nesse vídeo, eu queria trazer para vocês uma participação do Felipe Bastos em um podcast. Eu vi isso no canal do Léo Lacerda e, assim, é decepcionante, né? Porque o jogador
é muito fraco, limitado, é ruim. Ele foi trazido de volta pelo Campelo, lógico, né, um jogador do Carlos Leite com um salário altíssimo, que não joga merda nenhuma, lento, não marca ninguém. Nunca vi que falar que esse cara é volante de quê? Se dentro de campo ele é contestado, fora de campo ele era elogiado pela atitude, dizia ser vascaíno, falava que ajudava funcionários, enfim. Ele tinha essa situação das pessoas acharem ele um cara legal, camarada, até que ele resolveu ir num podcast e chamar o torcedor vascaíno de burro. Acho que burro e idiota é ele. Chamou o torcedor de burro, falou que várias vezes antes de entrar ele era vaiado, que ele entrava em São Januário para jogar concentrado, dizendo que não ia jogar em casa, ou imaginando que não ia jogar em casa, ia jogar na torcida adversária. Então, vou deixar o trecho lamentável desse jogador que acabou de jogar no lixo, pelo menos, o carinho que o torcedor tinha com ele, fora de campo, porque dentro de campo sempre foi limitado, sempre foi horroroso. E muitas das vezes o comentarista, ele é o torcedor do clube, mas ele não fala que é o torcedor do clube. E ele tá ali expondo a opinião dele, além de profissional, passional. Direcionada ao público. E direcionada ao público, que é o torcedor do Vasco. E muitas das vezes o formador de opinião, ele faz isso. Então a torcida do Vasco, ela foi se influenciando por isso também. E eu também não posso falar que eu não joguei mal nenhum dia. Não, joguei. Mas o que a gente tá falando assim, não é... Mas quando eu jogava mal, o peso não era 1, era 10. Foi você complementando o que ele falou, a gente sempre ia jogos juntos, a gente fala assim, cara, não é possível, cara, que ele não jogue. E outra coisa, quando ele joga, parece que a tolerância é muito pouco. E o que você falou faz muito sentido. Eu sempre, assim, depois de um tempo dentro do Vasco, eu comecei a botar na minha cabeça que eu jogava fora de casa sempre. Porque eu sabia que eu ia ser vaiado em algum momento dentro do jogo. E isso hoje acontece com alguns jogadores lá dentro. E eu, na minha cabeça, eu botava assim, eu tô fora de casa. Não, você tá em São Januário. Não, eu tô fora de casa, porque na minha cabeça eu preciso estar concentrado naquilo que eu tenho que fazer dentro de campo. Era o gatilho que você queria em você. Influencia sim. Se você não tá preparado psicologicamente pra viver isso... É pior ser vaiado pela própria torcida do que pelo adversário, né? Porque o adversário você já tá esperando. E ainda mais ser vaiado por nada, né? Por nada. O que você falou hoje, agora sim, começa a fazer sentido. Então, pra mim, uma das piores burrices que tem dentro do futebol e uma das piores atitudes que o torcedor pode tomar é vaiar na escalação. O cara nem jogou ainda, cara. E é por isso que a torcida do Corinthians, ela é diferente. No tempo que eu vivi dentro do Corinthians, eu não vi a torcida vaiar um jogador. Não vi. Tava jogando mal, tava perdendo. No final do jogo, se fosse o cara... Mas acabava o jogo, aí sim eles cobravam, eles iam em cima e... Bom, o crédito aí é do canal Célula de Sucesso Podcast, tá? Deixa eu só mandar um recado para esse hipócrita, pra esse canalha que fez questão aí de exaltar a torcida do Corinthians e chamar de burra a torcida do Vasco, né? A torcida do Corinthians, quando o Corinthians foi campeão mundial, um ano depois invadiu o CT e pegou pela goela o jogador que fez o gol que deu o título mundial para o Corinthians. Teve jogador do Corinthians que se escondeu, campeão mundial, se escondeu dentro do vestiário com medo de apanhar. A torcida do Corinthians invadiu um aeroporto e agrediu os jogadores do Corinthians, ameaçou a esposa do goleiro Cássio, que teve que excluir a conta dela do Instagram, o Cássio, goleiro que foi campeão mundial. Então, todos os clubes têm a sua torcida, têm a sua pressão, deixa de ser um otário, deixa de ser hipócrita. Como eu falei, se você era um jogador limitadíssimo, horroroso, lento, muito ruim de bola, a única qualidade que você tinha era o chute. Tirando um chute forte, um chute que até é melhor do que alguns jogadores aí, tirando isso, você é um jogador de várzea. E fora de campo você ainda era respeitado, porque ainda tinha um carinho pela sua atitude com os funcionários, com o clube, mas você colocou o clube na justiça, coisa que vários jogadores que não dizem que são vascaíno não fizeram, né? E além de colocar o clube na justiça, você vem num podcast agora chamar o torcedor de burro. Burro é você que jogou no lixo essa sua história, pelo menos fora de campo, porque dentro de campo você não tem história nenhuma para contar a respeito do Vasco da Gama. Jogadorzinho lixo, medíocre, do tamanho que merece. Foi reserva no Goiás, chorou com a classificação para o Goiás para a Série A, mas quase nem jogou. Então,
Só tinha que encerrar aqui, então pedir desculpa para todos por causa da dificuldade de falar, né? Encerrar aqui, mais uma vez agradecendo a todos que apoiaram o canal, deram uma força durante o ano. Muito feliz com o crescimento do canal, muito triste com a situação do Vasco. Vamos continuar lutando para que o Vasco volte ao caminho das vitórias, dos títulos, e principalmente que esses canalhas, essas pessoas que usurparam do nosso clube, saiam e não consigam em 2022 vender o nosso maior patrimônio, o nosso amor, o nosso clube de coração. Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Um feliz 2022, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Fique com Deus. Daqui a pouco, mais tarde, vai ter um vídeo aqui que é só cortes da retrospectiva de 2021, e é um vídeo muito legal que já está pronto. Você vai gostar, vai sair às 6 horas. Fique com Deus, grande abraço e saudações vascaínas.